Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma vez, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã. E nesta feita vamos estudar a lição de número 5, da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando a vida, a obra do apóstolo Paulo. E louva a Deus pela sua vida, você que está nos assistindo, que Deus possa te abençoar a sua família, você possa crescer e aprender cada vez mais com a palavra de Deus e acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, daqui da Igreja Ministério do Belém de Rio Claro. Vamos fazer uma oração antes de iniciar, e vamos falar hoje da lição número 5, Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem do apóstolo, uma lição muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Fazemos a oração e já iremos iniciar a aula desta manhã. Meu Deus, meu Pai, Senhor eterno e poderoso, nós te louvamos por essa oportunidade, pela bênção de estarmos aqui, transmitindo essa aula aos nossos irmãos. Que possamos, ó Pai amado, transmitir com graça, sabedoria. Que o Senhor possa nos usar, meu Deus, possa nos dar sabedoria para transmitir e alcançar o coração de todos aqueles que estão ouvindo, Pai amado. Senhor, meu Deus, abra as mentes, abra os corações, para que a tua mensagem ache guarida e alcance, meu Pai amado, a mente de cada um deles, meu Pai querido, para que possa trazer transformação de vida, meu Deus. Transformação, Deus, segundo a tua palavra. Pai amado, sê conosco, abençoa-nos, dá-nos direção e graça, meu Deus. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos na lição de número 5, né? E já estamos avançando nesse assunto do apóstolo Paulo. Lição de hoje com o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Né? Vamos ver aqui qual o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Né? O que ele pregava, o que ele falava, qual a sua mensagem. Nesse tempo que nós temos, nós iremos transcorrer sobre este assunto, que é um assunto espetacular, excelente para a nossa vida. E lembrando aqui que nós já passamos pela lição de número 1, a lição que foi o mundo do apóstolo Paulo, onde nós vimos a cultura, a religião, a língua do mundo da época. Na lição de número 2, nós vimos Saulo de Tarso, o perseguidor, o que Saulo fazia, como fariseu que ele era, o que ele fazia, a perseguição que ele fazia, disseram aqui os professores que ele parecia assim, um terrorista, que perseguia os cristãos. Lição 3, aí já muda, completamente a história, onde Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, a lição 3, a conversão de Saulo de Tarso, e a lição 4, a sua vocação para ser apóstolo. Notem os irmãos, a gente vem numa evolução com relação à vida do apóstolo Paulo, como perseguidor, sua conversão, e a lição 4 que nós passamos sobre a sua vocação para ser apóstolo. A lição de hoje é a sua mensagem, o que Paulo está pregando, qual a sua mensagem, qual o centro da sua mensagem, e é uma lição bastante interessante para nós. Eu peço que você fique atento, e já aproveite, pegue a sua Bíblia, corre lá na estante, na sua biblioteca, já pega lá a sua Bíblia, deixa em mãos, porque alguns textos eu coloquei no slide, mas alguns nós vamos ler aqui, e para facilitar já a sua vida, já pega lá a sua Bíblia para acompanhar. O textuário da nossa lição é o seguinte, 1 Coríntios 1 e 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esse é o nosso textuário. A nossa verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Vejam que interessante, não é? O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A verdadeira sabedoria para a salvação. Vamos falar bastante disso. A leitura bíblica, vamos fazer aqui, vamos acompanhar o texto bíblico da nossa revista, está lá, deixa eu voltar para fazer a referência, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos acompanhar o texto, está aí na sua tela, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos,
é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 22: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5, para terminar a leitura bíblica: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa é a nossa leitura bíblica que está na nossa revista. O objetivo geral dessa lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. E aqui no objetivo já fica muito claro que não é somente o centro da mensagem de Paulo, mas é o centro da mensagem cristã. E ela é para nós também o centro da nossa mensagem. E damos graças a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Isaac Valadares, que tem nos ensinado, nos instruído e sido um exemplo para nós nessa questão da pregação cristocêntrica, né? A mensagem da cruz. Louvamos a Deus por isso. Os objetivos específicos: destacar a centralidade da pregação de Paulo. São 3 tópicos, portanto, 3 objetivos. O primeiro deles é este: destacar a centralidade da pregação de Paulo. O segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos ver 3 expressões-chave na doutrina de Paulo, que vão nos trazer mais clareza do que Paulo tem falado, de como Paulo tem ensinado. E pontuar os efeitos da mensagem da cruz. O que a mensagem da cruz tem trazido para nós? O que ela é para nós? Vamos ver a diferença da sabedoria humana com o poder da mensagem da cruz, a simplicidade da mensagem da cruz. A nossa introdução, nós vamos ler aqui, eu coloquei os textos da nossa revista. Então, a grande parte dos slides são os textos da revista, nós vamos comentando sobre eles, né, como faríamos na classe, né, que leríamos e comentaríamos. Aqui eu coloquei nos slides. Introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Né? A missão de vida de Paulo foi pregar a palavra. Ele pregou a palavra e vemos que a vida toda dele foi gasta nesse sentido. Foi gasta nesse sentido porque ele foi escolhido por Deus. Lá em Atos 9,15, nós lemos que na sua chamada, quando Deus disse a Ananias, ele falou o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias, vai porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo lhe foi escolhido pelo Senhor. Vamos ver mais adiante aqui, mais detalhes sobre este ponto. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Vamos ver também nessa lição alguns textos, do sofrimento de Cristo mostrado no Antigo Testamento, e que Paulo se baseia a sua mensagem também no Antigo Testamento. É uma forma de ratificar a sua mensagem, de confirmar a sua mensagem. Primeiro tópico: a centralidade da pregação
de Paulo, né? A centralidade da pregação de Paulo. Mas antes de entrar nesse primeiro tópico, eu coloquei uma pergunta aqui nesse slide. Mas quem ensinou a Paulo? Quem foi que ensinou a Paulo? Né? No judaísmo foi Gamaliel. Né? A Bíblia diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel e ali ele foi ensinado. Né? Um grande mestre ali da lei, né? da sua religião. Mas e de Jesus Cristo? Quem foi que ensinou a ele? Os apóstolos passaram tempo com Jesus. Passaram ali os 3 anos com Jesus. Mas e Paulo? Paulo ele não conviveu com Jesus antes da sua ressurreição. Né? Paulo ele viveu na sua religião, sua religiosidade. Mas então a pergunta fica, quem ensinou Paulo? Da onde que ele tirou tudo isso? Não é? E Paulo ele é interessante porque ele deixa isso muito bem claro nos textos que nós vamos ler aqui. Esses textos eu coloquei aí na sua tela para a gente acompanhar, porque são textos bastante importantes. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. E Paulo explica muito bem com relação a isso. Paulo ele deixa muito claro a sua mensagem. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 e 11, primeiro slide. Vamos ler uns outros textos ainda dessa mesma sequência. Gálatas 1 e 10 diz assim, está aí na sua tela para você acompanhar. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Veja que Paulo aqui é claro. A mensagem que ele prega não é mensagem humana. Não é mensagem humana. Versículo 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Percebam a clareza que Paulo traz aqui, que ele fala que ele não recebeu de homem algum, mas a mensagem foi revelação de Jesus Cristo. E isso aqui é extraordinário. Ele continua, versículo 13. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar, versículo 16, revelar seu Filho em mim. Então veja, a palavra revelar é revelação. O que Paulo teve foi uma revelação. Seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Esse ponto aqui que ele foi para a Arábia foi o assunto da lição passada, a lição 4. Passou 3 anos ali. Então nós vemos que depois da sua conversão, né, onde ele encontrou Jesus, ele passou 3 anos ali na Arábia. Né, foi para Damasco e ali teve um encontro com o Senhor e passou 3 anos na Arábia. Ali ele teve a sua mente mudada, transformada. A revelação chegou, o Espírito Santo se revelou a ele e a mensagem da cruz chegou até ele. E ali a sua mente mudou. Né, a chavinha da sua mente foi virada e ele passou desde então a pregar a cruz de Cristo e ser o centro da sua mensagem. Então percebam aqui que Paulo ele foi instruído diretamente por Deus. Por Deus. E vamos ver mais adiante aqui que Paulo ele explica, ele fundamenta a sua mensagem. E aí é algo também extraordinário e muito claro para nós. Né? Então aqui a minha intenção é mostrar aos irmãos, né, da onde veio essa mensagem. Quem ensinou Paulo? Foi o próprio Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor e ali ele recebeu essa revelação. Então o primeiro tópico nosso, a centralidade da pregação de Paulo. E o primeiro item, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar aos irmãos do que foi falado na lição 1, que o contexto da época. Né? Aqui nós estamos falando do período da cultura greco-romana. Né? Roma é quem governava era Roma, porém a cultura ainda era grega. Língua grega, o modo de pensar grego, o panteão dos deuses
os romanos também assumiram, né? Então, eles só mudaram o nome de alguns deuses, então por isso que se fala de cultura greco-romana, porque era Roma governando, porém os costumes, a cultura grega ainda prevalecia, né? A língua grega, a filosofia e tudo mais. E isso é importante para nós nessa lição. É muito importante para nós nessa lição, né? Termos em mente que nós estamos vendo aqui o período daquela época, que o costume, a filosofia greco-romana, que foi falado na lição de número 1. O primeiro item, então, o ministério da pregação e o Cristo crucificado, diz assim: sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram fundamentos das doutrinas cristãs. Mesmo já foi falado nas outras lições que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo. Né? Então ele tem um compêndio de livros e ele não tinha intenção de fazer um compêndio teológico, mas ele foi fazendo as suas cartas e direcionando às igrejas. Né? E juntando essas cartas nós temos uma teologia consistente que revolucionou, né, o nosso entendimento com relação a Jesus Cristo e a salvação, a justificação, a regeneração. Ele trouxe muitos conceitos, né, teológicos para nós. E é interessante que os mestres daquela época, os filósofos daquela época, eles não escreviam, não tinham trabalho de escrever. Né? Muitos filósofos que nós temos livros até hoje não foram escritos por eles mesmos, mas sim pelos seus pupilos, pelos seus ajudantes. Né? Mas aqui Paulo ele teve esse cuidado, né? Ele escreveu, né? Ele direcionou as suas cartas às igrejas e por isso nós temos hoje escritos maravilhosos para nós. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, foi o que nós lemos agora, para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos apóstolos. E isso é interessante, né? Que o ensino de Paulo não contradiz os evangelhos, não contradiz a mensagem dos apóstolos, não contradiz em nada o Antigo Testamento, muito pelo contrário. A mensagem de Paulo, ela é confirmada pelos escritos do Antigo Testamento, confirmada pela mensagem dos apóstolos, e aí nós temos a nossa Bíblia Sagrada completa, onde ela não se contradiz em nenhum ponto, né? Não se contradiz em nenhum ponto. Então não há contradição nos ensinos de Paulo. Por quê? Porque a mesma pessoa que inspirou, que revelou aos escritores do Antigo Testamento, foi a mesma pessoa que revelou e inspirou a Paulo. Né? Então, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Revelado por Deus e está até nós. E lembrando que o processo da Escritura Sagrada, inspirada por Deus, é a revelação de Deus. Né? Deus revela a mensagem ao profeta, no Antigo Testamento, ao escritor, ele revela, e aí ele inspira a escrever. Né? Inspira a escrever. O escritor escreve inspirado por Deus, e quando nós vamos ler a palavra, é necessário a iluminação do Espírito Santo. Então, os irmãos, vejam que todo o processo da Bíblia Sagrada, da revelação, da sua inspiração a escrever e do leitor, toda ela tem a participação do Espírito Santo, tem a participação de Deus. Então, é importantíssimo termos isso em mente, né? Que Deus revelou, Deus inspirou e Deus nos ilumina a entender a mensagem. E assim foi com Paulo. Ele recebeu a revelação de Deus, do Espírito Santo, foi inspirado a escrever e nós precisamos da iluminação para nós entendermos. Né? Esse é o processo do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, revelada a nós. Seguindo a lição, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. E aqui é interessante que nós estamos falando das pessoas da época, judeus e gregos. Os gregos, eles amavam conhecimento, amavam sabedoria, né, filosofia. Para eles tudo tinha que ter um discurso, né, uma retórica. Eles queriam que o amor de Deus fosse demonstrado com palavras, com argumentos filosóficos.
né? Eles queriam que fosse exibido sabedoria, né, no discurso de Cristo, na mensagem de Cristo, que um Deus que se tornou homem, né? Eles queriam argumentos filosóficos, eles queriam textos grandiosos, né? E aí, quando vem a mensagem da cruz, eles acabam ficando frustrados, né? Porque para o grego, os deuses gregos do panteão grego, eles não eram deuses bonzinhos, não eram deuses amorosos, né? Os cultos aos deuses, eles eram mais para aplacar a sua ira do que algo relacionado à devoção, ao amor, né? Era algo para tentar agradar os deuses, para evitar algum problema, né? Ou para tentar aplacar a ira. E eu trouxe um livro aqui, Inimaginável. Inimaginável é um livro muito bom, né? Um livro muito bom, de Jeremiah Johnson. Eu quero ler um texto para os irmãos que ele conta aqui com relação aos deuses da época, né? Um texto rapidinho que ele fala sobre os deuses da época para a gente entender o porquê que eles viam em Cristo, não viam Cristo como Deus, não via ali a mensagem da cruz como algo bonito, como algo filosófico, né? Ele diz o seguinte, que os deuses greco-romanos eram ciumentos, mesquinhos, vingativos, concupiscentes e ofendiam-se facilmente. A essência desses deuses era poder e imortalidade. A maioria era malvada, uns contra os outros e contra os humanos em geral. As pessoas temiam que se elas desfrutassem de muito sucesso, isso poderia atrair a indesejável atenção de um Deus ávido por manter os mortais em seu devido lugar. Então veja que os gregos tinham medo dos deuses, né? Eles não tratavam os deuses com amor, né? Era mais com medo. Normalmente os deuses gregos, greco-romanos, não sentiam amor pelos humanos. Quando expressavam amor de fato, geralmente era luxúria erótica. Vários semideuses, incluindo Hércules e Dionísio, eram da descendência de Zeus, conhecido como Júpiter, que seduziu ou violentou mulheres mortais. Então veja o nível dos deuses greco-romanos, né? Veja o nível dos deuses. O que eles tinham em mente quando se falava em um deus? Era isso aqui. Era isso aqui. Né? As pessoas daquele tempo normalmente não podiam e não buscavam nos deuses compaixão e ajuda, através das oferendas, as quais eram pouco mais do que suborno ou apelos à vaidade de um deus. As pessoas queriam alcançar favores. Então eles viam Deus, os deuses dele dessa maneira, né? Dessa maneira. E aí vem a questão de Jesus, né? Um Deus que se encarna. Quer dizer, na mente deles se diminui, né? Vira um ser humano. Na mente deles era inconcebível um Deus se tornar um ser humano. E muito pior ainda, um Deus que morreria pelos seres humanos. Né? Então é algo absurdo. Por isso que Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para aqueles que perecem. Quer dizer, para os gregos era loucura, porque olhando para os deuses que eles tinham, Jesus não fazia nenhum sentido. Não fazia nenhum sentido. Né? Então os irmãos tenham isso em mente, que a maneira como eles viam os deuses é diferente como nós vemos a Jesus. É diferente, precisamos pensar sobre isso. Né? Então para eles era inconcebível um Deus se encarnar, amar os seres humanos e muito menos um Deus morrer pelos seres humanos. Né? Para os gregos isso era impensado. Para os judeus eles queriam sinais físicos, milagres visíveis, eles queriam ver coisas grandiosas vindo de um Deus. Né? E lembrando dos judeus, existiam as seitas religiosas, os fariseus, que Paulo fazia parte. Né? Os fariseus, eles tinham, o principal interesse deles era a observância da lei de Moisés. Né? Então os fariseus olhavam bastante para a lei. Né? Eles tinham muita lei oral, tradições, mas eles também olhavam a lei de Moisés. E na lei de Moisés estava escrito que, Deuteronômio 21, 23, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus morreu pendurado no madeiro. Então, para o fariseu, Jesus era um maldito. Não tinha como um Deus ser pendurado no madeiro. Né? Também existiam os saduceus, uma outra seita religiosa, também oriunda dos judeus, que negavam a existência do mundo espiritual. Eles não criam na ressurreição. Então, Jesus, sendo ressurreto, também eles não aceitavam. Então, por isso que a mensagem da cruz é loucura, tanto para os judeus como para os gregos. Né? Os gregos que tinham um pensamento sobre os seus deuses e os judeus
que viam isso como uma afronta, né? Era maldito que fosse crucificado, né? E Jesus assumindo a nossa maldição para eles também não era possível. E percebam a dificuldade do apóstolo Paulo, porque ele ia pregar para quem? Para os gregos e para os judeus. Né, eles iam pregar para os gentios, e aí imaginem a dificuldade agora aqui, de enfrentar um sistema religioso, de enfrentar um sistema da época, o pensamento da época, enfrentar vários conceitos, ensinamentos, filósofos, e muitas coisas ali, e Paulo, ele enfrenta tudo isso, com muita coragem, com muita coragem. Né? Então, nós vemos agora aqui no próximo slide, e por isso os judeus e gentios são chamados por Deus para ver no Cristo crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Né? O único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. O texto que está aí, 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para cumprir essa difícil tarefa, difícil missão, e Paulo fez ela com muita graça, ousadia, coragem, perspicácia. Paulo foi muito feliz no seu ministério. O segundo item, né, do primeiro tópico ainda, a palavra da cruz é a loucura da pregação. A loucura da pregação. O texto diz o seguinte: em uma das cartas de Paulo lemos: porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios 1:18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Eu fiz questão de explicar antes a questão dos gregos e dos judeus, porque nós vamos lendo agora o texto aqui e fica mais claro, fica fácil de entender. Não é? Então, Paulo falou claramente, porque a palavra da cruz é loucura. Então, havia a mentalidade na época paulina que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e de morte. Então percebam, né, que à primeira vista, a cruz de Cristo produziu rejeição. Né? E por isso que eu falei que, para a gente entender a mensagem, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Né? Porque senão também, para alguns, pode parecer loucura. Né? Então a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela confronta todo o sistema da época. Ela confronta todo o sistema da época. Ela nos faz despir dos nossos conhecimentos, nossos costumes, de tudo que nós temos para aceitar a Cristo. Para aceitar a Cristo. Um grego aceitando a Cristo, ele tinha que negar tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, negar todos aqueles deuses que ele servia no passado, e agora ele aceita uma palavra simples, que é a palavra da cruz, que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. O terceiro ponto, para judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. E realmente, se for pensar, não tem lógica, né? Um Deus se encarnando, morrendo por nós, não tem lógica, e por isso que a mensagem da cruz ela é poder, né? Ela é poder de Deus para nós, não é? E a mensagem da cruz tem salvado milhões de pessoas, né? A mensagem simples da cruz de Cristo. O próximo slide. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa, ela era poder de Deus, e ela é até hoje. Quem prega a mensagem da cruz tem sucesso, alcança os corações e as vidas são salvas. Hoje em dia, muitas pessoas estão na igreja e não são salvas porque não escutam a mensagem da cruz. As pessoas estão na igreja muitas vezes e escutam mensagens que vêm apenas de aconselhamentos, de autoajuda, mas é a mensagem da cruz que muda, a mensagem da cruz que transforma, a mensagem da cruz que traz a transformação. O texto que está aí, citado, 2 Coríntios 11 e versículo 3, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos,
do versículo, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, né, que aqui tem o contexto e fica melhor para a gente entender. 2 Coríntios 11, versículo 1 e o versículo 4, eu vou ler na versão NAA, né, está até na tela aí para os irmãos acompanharem. Paulo fala assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Então veja, ele fala a palavra loucura aqui, né? Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Preste atenção na palavra simplicidade. A palavra da cruz, ela é simplicidade, ela é simples para nós. Ela traz pureza para nós. O próximo versículo: pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Aqui Paulo está falando contra, que surgiu na época aqui, uns super apóstolos que estavam pregando outro Jesus, outro evangelho, e Paulo estava defendendo. Ele estava afirmando que a mensagem da cruz, ela é simples, ela tem pureza, ela traz pureza, né? Então essa é a mensagem da cruz para nós. O próximo slide é a palavra da cruz. Se os irmãos puderem colocar ali, por gentileza. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. Então vejam que a palavra da cruz, ela preenche a alma do ser humano, ela preenche a vida do ser humano, né? A sabedoria humana não. A sabedoria humana, ela satisfaz o ego, né? Ela tem ali o conhecimento, sabedoria, mas a pessoa não é completa, não é satisfeita, porque para satisfazer o ser humano é necessário a mensagem da cruz. O evangelho é poderoso. Acho que ficou para trás o slide, né? Aqui. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós os cristãos é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então veja que a palavra que traz salvação é a palavra da cruz. E algo que é extraordinário, meus irmãos, é como Paulo defende esse evangelho. Como Paulo ele acreditava no que ele estava pregando. Como Paulo ele acreditava com todas as suas forças no que ele estava pregando. Veja, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tem vos anunciado, seja anátema, seja maldito. Percebam que Paulo fala assim: eu estou pregando um evangelho. Se vier um anjo pregar outro evangelho, que seja maldito. E tanta certeza e confiança que ele tinha na sua mensagem. Então veja que Paulo defendia essa mensagem com todas as suas forças. E assim devemos ser nós. Acreditar na mensagem da cruz e defendê-la com todas as nossas forças. Porque Paulo fala o seguinte, achei isso aqui extraordinário, meus irmãos. Se vier um anjo, meus irmãos, pregar outro evangelho que seja maldito. Assim como já versículo 9. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Percebam como Paulo ele é intenso na sua defesa, como ele é contundente na sua defesa. E com todas as suas forças ele defende esse evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Se vier um anjo, alguém do céu, um ser celestial, ele falou que seja anátema. Atentem para o que eu estou ensinando, Paulo dizia. Está querendo dizer mais ou menos assim. Então, voltando aqui para o nosso slide, vamos entrar agora no segundo tópico, expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos ver aqui que temos três palavras, três
expressões que Paulo usa, que nós vamos falar rapidamente de cada uma delas. Evangelho de Cristo, ele usa bastante essa palavra, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Percebam a sequência, né? O Evangelho de Cristo, Cristo que é crucificado e depois o Cristo que ressurge. E nós temos que ver nessas três expressões, não é, que aqui está a mensagem da cruz. Primeira expressão, nós vamos ver aqui o Evangelho de Cristo. Nós vemos nesse gráfico que eu coloquei aqui, ocorrências da palavra Evangelho no Novo Testamento. Nesse gráfico de pizza, a parte azul, né, ficou um pouquinho pequeno ali o texto, mas a parte azul onde mostra onde aparece a palavra Evangelho. Ela aparece 54 vezes nas cartas paulinas. A palavra Evangelho aparece 54 vezes nas cartas paulinas e aparece 22 vezes em outros livros, né, a sua grande maioria nos Evangelhos. Então veja que Paulo falou a palavra Evangelho mais do que todo mundo do Novo Testamento, né? Ele falou mais do que todos a palavra Evangelho, a sua grande maioria. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Jesus falou isso, Marcos 16 e 15. Ele disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Né? A boa nova, a boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? A mensagem da cruz. Jesus morreu por nós e nos salva, sendo nós ainda pecadores. E agora aqui eu vou mostrar aos irmãos uma sequência de versículos onde Paulo fala da palavra Evangelho. E percebam que interessante, né? Ele sempre está defendendo o Evangelho. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala assim, pelo contrário, apesar de ser maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, Paulo anunciava o Evangelho. Versículo 8, também de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Assim como com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até a mesma própria vida, porque se tornaram muitos amados por nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Percebam que Paulo vai citando a palavra Evangelho, né? Ele fala muito Evangelho. Eu quero mostrar isso aos irmãos. 2 Coríntios 11, versículo 7. Será que cometi algum pecado de fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada, então ele anunciou o Evangelho de Deus sem cobrar nada. Seguindo ainda, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo citando a palavra Evangelho. Romanos capítulo 1 e versículo 15, aqui, versículo 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Vejam aqui que, segundo o sistema da época, né, que eu expliquei aqui já, judeus pensando de uma forma, gregos pensando de outra, e para os dois a mensagem da cruz é loucura, Paulo fala, não me envergonhe desse Evangelho, não me envergonhe, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja que existiam motivos para se envergonhar, mas Paulo fala, não me envergonhe, porque ele é o poder de Deus. E veja a confiança de Paulo para isso, né, a confiança de Paulo para pregar essa palavra, né? E ele afirma, não me envergonhe disso. Né? E nós também não devemos nos envergonhar, muito pelo contrário, né? Nos orgulhar, fazemos parte dessa obra tão maravilhosa, de termos reconhecido a cruz de Cristo, termos reconhecido a mensagem da cruz, e estamos aqui anunciando a mensagem da cruz. E Paulo, ele fundamenta essa mensagem. E aqui eu quero ler com os irmãos, não está aí nos slides, né? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4,
né, os irmãos vão ajudar aqui, colocar na tela aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, é algo extraordinário, onde Paulo ele vai fundamentar a sua mensagem. Porque, perceba, pensa junto comigo, né? Paulo some por um tempo, por 3 anos, depois ele aparece pregando uma mensagem, né? Coisas novas, né? Entre aspas, né? Uma revelação nova. E aí ele poderia muito bem ser confrontado por isso. Só que Paulo, ele se fundamenta, ele tem fundamento. Né? E aqui nesse texto, 1 Coríntios 15, ele vai explicar esse fundamento. Né? Primeiro que eu já falei, né, um tempinho atrás, que Paulo não contradiz em nada a mensagem dos apóstolos. Não contradiz. Né? Muito pelo contrário. Não contradiz as escrituras. E aí ele vai explicando. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, a qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês que também recebi. Então vejam, ele fala que ele recebeu essa mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo aqui, ele se fundamenta nas Escrituras, na palavra de Deus. E realmente, nas Escrituras, a morte de Jesus foi anunciada. Ela foi anunciada. Né? Então Paulo se fundamenta nas Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então Paulo ele vai dizendo aqui que ele se fundamenta nas Escrituras. Que a revelação que ele trouxe, o evangelho que ele trouxe, tem base bíblica. Tem base bíblica. Né? Então Paulo vai se fundamentando. Versículo 5 diz assim, e aí ele fala também assim, que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria ainda vive. Ele está dizendo aqui o seguinte, que ele recebeu de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo morreu, só que ele ressuscitou e está vivo. Como assim ele está vivo? Bom, ele apareceu a Cefas, apareceu aos 12, foi visto por mais de 500 pessoas, de uma vez, dos quais a maioria ainda vive. Pode ir lá perguntar, é tipo assim, né? Vai lá perguntar, eles ainda estão vivos. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Então, o que ele recebeu foi de alguém que morreu, mas ressuscitou, e apareceu para muitas pessoas. Então, o seu fundamento é o quê? A ressurreição de Jesus. Então percebam que Paulo não contradiz ninguém, ele se baseia na Bíblia e ele está se baseando numa revelação de alguém que está vivo, que é Jesus Cristo. Aí no versículo 8, ele fala assim, por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Então percebam que Paulo, ele mostra aqui o seu fundamento. Porque ele poderia ser alguém poderia contradizê-lo, né? De onde que veio essa revelação? E Paulo vem explicando, né? Vem explicando e os seus livros, né, fazem parte do cânon inspirado, foi reconhecido, porque Paulo tem fundamento, né? A mensagem de Paulo tem fundamento e a mensagem da cruz, por isso que ela é pregada até hoje. E agora nós vamos para o próximo item, que é o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. Né? Nós vimos a palavra evangelho e agora a palavra que Paulo usa é Cristo crucificado. Vamos ver aqui também rapidamente. Em Gálatas, capítulo 3 e versículo 1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante da mensagem do Evangelho. O próximo aqui, se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. A mais sublime demonstração da sabedoria de Deus, Cristo, o crucificado. Então nós vemos aqui o uso de Paulo da palavra crucificado. E aí o texto da lição fala o seguinte, ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, porque Jesus foi crucificado, ele foi morto, passou por um processo extremamente doloroso
ali antes da crucificação, durante a crucificação, até morrer, né? A morte de cruz é uma morte extremamente dolorosa, onde a pessoa sofre demais, demais, né? E alguém morrer ali é uma situação constrangedora, uma ideia de fraqueza, de loucura, né? E Cristo foi até essa morte para morrer em nosso lugar. Sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Nós vimos já alguns textos, né? Paulo falando de loucura, de sabedoria. Então, mais uma vez, né? Para pessoas daquela época era loucura, né? Esse tipo de morte. Tem um versículo citado ali, 1 Coríntios 2, versículo 6, que eu quero ler com os irmãos também o contexto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, que aí nós vamos ter uma ideia um pouco melhor, né, com relação a esse texto, que diz o seguinte: e a minha palavra, 2 Coríntios 2, versículo 4 ao versículo 6, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a nossa fé não se apoia em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Poder de Deus. Por isso, meus irmãos, que a palavra pregada nos púlpitos das igrejas deve ser a cruz de Cristo, que é poder de Deus para transformar. Se viermos aqui trazer mensagens bonitas, mensagens eloquentes, mas que não seja a mensagem da cruz, uma mensagem que seja de autoajuda, de coaching, não haverá transformação de vidas. Né? A mensagem da cruz é que transforma, a mensagem da cruz é que muda. Né? Então Paulo fala aqui que ele não se apoiou em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, no poder de Deus. Né? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então Paulo fala que a sabedoria desse mundo ela vai se aniquilar. Né? Então, nós vemos que Paulo ele faz esse contraponto, né, com relação à sabedoria dos homens e o poder de Deus. Né, que para a transformação do ser humano é o poder de Deus, não é com sabedoria, não é com discurso, não é com palavras vazias. E aqui vamos falar da terceira palavra, da terceira expressão que Paulo usa, que é Cristo ressurreto. A lição diz o seguinte: não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão teria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Porque se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria só mais um na história. Tantos líderes, pessoas que revolucionaram a história, morreram. Mas o que ressuscitou e ainda vive é Jesus Cristo, para a glória de Deus. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então percebam, né, que é extremamente importante a ressurreição de Jesus. Né, que após a ressurreição que ele falou com Paulo, e aí a igreja, né, cresceu, surgiu. Não é? Então a ressurreição de Cristo ela é extremamente importante. Se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa pregação não existiria. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as Escrituras, elas trazem a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício de Jesus. Se lermos o Salmo 22, os irmãos vão ver lá, discorrendo sobre a aflição de Cristo. Né? Nós vamos ver lá em Isaías 53 também, discorrendo sobre esse assunto, né? E outros textos bíblicos que trazem a menção, né, da morte, do sacrifício de Jesus. Então, é bíblico, né? E Paulo vem confirmando isso na sua mensagem. E o terceiro tópico é os efeitos da mensagem da cruz. Né? Os efeitos da mensagem da cruz. A gente vem já falando, né, durante a explanação da lição algumas coisas. Vamos ler agora aqui os textos com relação aos efeitos da mensagem da cruz. E esses efeitos aqui
não tem conhecimento que traga, não tem filosofia que traga, não tem autoajuda que traga, não tenha coaching que traga, não tenha nada, né? É a mensagem da cruz, é o efeito da mensagem da cruz. E é interessante que a mensagem da cruz, ela é pregada por pessoas simples, que têm pouco estudo ou nenhum estudo, e as pessoas pregam a mensagem da cruz, e ela tem o seu efeito, né? Pessoas estudadas, doutores, trazem a mensagem da cruz e ela tem o seu efeito, porque o efeito da mensagem da cruz não está no pregador, e sim na mensagem, né? A mensagem da cruz que vai salvar, e naquele que inspirou a mensagem, que vai iluminar a mensagem, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, que vai trazer o efeito, né? Então, o poder está na mensagem da cruz. É o primeiro item do terceiro tópico, uma vida no poder de Deus. Então, os irmãos percebam aqui que, para pensar, né, na sua vida antes da cruz, né, e agora depois da cruz, a diferença, né, a diferença, no mínimo, comportamento, a vida mudou, né, a sua moral foi mudada, né, e aí nós somos convocados a ter uma vida de poder, no poder de Deus, de transformação, né, onde Jesus fala que teremos poder sobre os demônios, né, dons espirituais, dons ministeriais, autoridade no mundo espiritual e tantas coisas mais, tudo isso após a cruz de Cristo. Não é? Então, os irmãos parem e reflitam na sua vida, né, o que você era antes. Pega uma foto sua, antes de ser crente e agora, depois, para você ver a diferença. Né? Pega uma foto sua lá, para você ver como que você mudou, né? Como a fisionomia, no mínimo a fisionomia muda, né? Depois de aceitar a Jesus. O texto da lição diz o seguinte: a mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O poder de Deus ativo em nossa vida. Poder de Deus ativo em nossa vida, porque muitos falam do poder de Deus, leem sobre o poder de Deus, mas não está ativo na vida dele. E todos nós temos acesso a isso, meus irmãos, precisamos buscar em Deus. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar os enfermos e libertar as almas dos demônios. E isso está nas mãos dos crentes. Não é somente do pastor, não é somente dos obreiros, é dos crentes. Né? Aquele que aceitou a Jesus, que crê na mensagem da cruz, recebe poder do alto. Poder do alto. Né? Então, Jesus nos dá esse poder através do Espírito Santo. Então, nós temos uma vida no poder de Deus. Os milagres da salvação, cura, libertação, devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. É necessário crer. É necessário crer no Evangelho para receber a salvação. Né? Então, tudo muda. Tudo muda. A palavra da cruz tem o poder para salvar o mais miserável dos pecadores. O mais miserável dos pecadores. Até o apóstolo Paulo. Se formos pensar na vida do apóstolo Paulo, quem ele era, ele perseguia a igreja, perseguia Jesus, e no entanto ele foi convertido pela mensagem da cruz. Isso se tornou um homem poderoso nas mãos de Deus. Né? Então, se Paulo se converteu, você também pode se converter pela mensagem da cruz. O segundo subtópico, uma vida de humildade. Uma vida de humildade. E aqui é interessante que, pensando nos sábios da época, para ele aceitar a mensagem da cruz, ele precisaria se despir de tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, seus conhecimentos, seus conceitos, para aceitar a cruz. Né? O texto da lição diz o seguinte: quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo, quer dizer, a pessoa olha só para si, né? Somente eu. Recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Não é essa sabedoria que vem do mundo, né? Mas a sabedoria que vem de Deus, ela reconhece a Deus. Né? Tem o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus,
a sabedoria, né, a cruz de Cristo nos faz prostrar diante de Deus. E é interessante que Jesus fala o seguinte, né, que aquele que quer segui-lo, que cada um tome a sua cruz e siga ele. Cada um tome a sua cruz e siga Jesus. Então a cruz deixa de ser um sinal de suplício, de sofrimento, para ser um sinal de bênção. Porque se para eu seguir a Jesus eu tenho que carregar a minha cruz, é uma bênção. É uma bênção. Né? Então nós nos prostramos diante de Deus, reconhecemos a nossa miséria e descobrimos quem verdadeiramente é Jesus. Né? Então a cruz nos mostra humildade. Né? Se Jesus se entregou por nós naquela cruz, nós também nos entregamos a Ele e carregamos a nossa cruz diariamente. Né? Jesus fala que Ele é manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Né? A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade, né? Em que Cristo se entregou por nós. Né? O próprio Deus se encarnou e morreu por nós, se entregou por nós. E o que eu faço com relação a isso? Eu aceito esse sacrifício, aceito essa mensagem e passo a viver juntamente com Jesus, carregando a minha cruz. Né? O terceiro e último ponto aqui da lição: após a cruz, nós temos uma vida na dependência do Espírito. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, no versículo 3, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Porque se nós reconhecemos que nós temos fraquezas, nós nos apoiamos em Cristo e dependemos dele. E se nós dependemos dele, a vitória é certa. Né? Se nós dependemos de nós mesmos, meus irmãos, somos fracos, limitados, temos temores, temos problemas, dificuldades e vamos bater cabeça, né? Para falar um português bem claro, né? Vamos dar murro em ponta de faca. Mas quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos que estamos na dependência do Espírito Santo, meus irmãos, as coisas caminham. Né? Deus nos dá clareza, nos dá visão, nos dá direção, nos encaminha para o caminho que Ele quer nos direcionar. Não é? Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa é essa? Não é? Que possamos refletir e pensar na nossa vida após a cruz de Cristo, após aceitar a cruz de Cristo, né? E dependermos do Espírito Santo. Meus irmãos, e partindo agora para a conclusão, finalizando essa lição de número 5, a nossa conclusão ela fala o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. E graças a Deus eu falo isso aqui com muita tranquilidade, porque a mensagem dessa igreja aqui de Rio Claro é a cruz de Cristo. Glórias a Deus por isso. E essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo para o mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra, por essa lição, por essa mensagem, que Deus possa lhe abençoar ricamente. Aqui nós encerramos, né, essa lição de número 5, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre essa mensagem da cruz, como o apóstolo Paulo, né, ele trouxe essa mensagem com tanta veemência, foi contundente na sua defesa, ele trouxe algo extraordinário, não é? E para nós é a nossa realidade. Né? Nós temos que crer na cruz de Cristo, viver uma vida de dependência de Deus, de humildade, para a glória do Senhor. Meus irmãos, vamos encerrar aqui essa transmissão, vamos fazer uma oração agora, e eu quero convidar a você, para que após esse fechamento desse link aqui, dessa transmissão, será aberto um outro link, né, para o culto de Santa Ceia do Senhor. Então esteja atento no canal do YouTube, no Facebook, para participar da Santa Ceia do Senhor, e logo mais às 18h30, um culto também presencial aqui na igreja.
esteja conosco, vai ser uma bênção, como sempre é, e Deus vai te abençoar. Vamos orar. Deus te abençoe, no nome de Jesus, que você possa ter aproveitado e possa cada vez mais aprender, né? Não perca nenhuma aula dessa revista, meus irmãos, não perca, porque é sensacional, é extraordinário. Aprendemos muito até agora e tem muito mais para aprender ainda. Estamos na lição 5, né? E vamos ainda caminhar ainda mais. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos por essa mensagem, pela revista que nós temos sobre a mensagem do apóstolo Paulo e a palavra de hoje, meu Deus, a cruz de Cristo. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa mensagem que chega até nós. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela iluminação que o Senhor nos deu, que pudemos entender, compreender, aceitar essa mensagem e viver nesta mensagem. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta igreja e peço que o Senhor abençoe essa família que está assistindo essa mensagem agora, meu Deus. Assistindo esse vídeo agora, Pai amado. Abençoa, meu Pai querido. Conforta, restaura, fortalece e abençoa. Que essa palavra possa achar guarida nos corações, meu Deus, e trazer transformação. Porque a palavra da cruz traz transformação para o pecador e para todos nós. Deus, te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.